Eu tenho escrito, né, bastante essa semana sobre assuntos que eu não costumo conversar, mas eu não me eximo de falar sobre política, porque eu sou antenada, eu sou politizada, sou apolítica, não sou defensora de partido nenhum, de político algum, nunca fui, nunca abri minha boca para defender político algum, inclusive não defendo eleições, não acho que eleição resolve nada na situação que se encontra no nosso país, né? É só ilusão, né? Tanto a eleição não resolve, nunca resolveu, né? Impeachment nunca resolveu, renúncia nunca resolveu, muito pelo contrário, só agrava ainda mais a situação, né? E eu vim aqui para conversar um pouquinho sobre isso, né? Da minha cara para falar, porque às vezes só por escrito não se tem muita credibilidade, né? Qualquer pessoa pode escrever o que quiser, né? Simplesmente copiar, colar, falar que é autora daquilo, né? Mas eu gosto de escrever por natureza, sempre gostei. E eu tenho visto aí toda a repercussão, né, que está acontecendo, o sofrimento, né, dessa classe trabalhadora que são os caminhoneiros, uma classe, para mim, que é uma classe de heróis e que mesmo que por trás de todo esse movimento, dessa paralisação, haja o interesse dos grandes empresários que estão utilizando os caminhoneiros como frente, como retaguarda para guerrear contra o governo, para atender aos interesses econômicos dos grandes empresários, e daí? Sinal de que doeu no bolso deles também. Então vamos aproveitar a oportunidade e se unir com os caminhoneiros, unir com quem quer que seja, mas que está lutando por nós. Mas que se a gente não se unir com os caminhoneiros, com esse protesto, com essa paralisação, e não reclamar que está faltando isso e aquilo outro, e agradecer a Deus pelo pequeno caos que está acontecendo ainda, porque vai se agravar com certeza, se eles continuarem vai se agravar, mesmo que eles recuem, mais na frente vai acontecendo revoluções, erupções cada vez maiores, até que o vulcão explode de vez, entendeu? Porque o povo está se cansando, o povo está se instruindo, o povo quer dar um basta, né, nesse sofrimento todo, né? Então, não importa se há como toda manifestação grevista, como toda paralisação, há sempre interesses econômicos por trás, há sempre articulações maquiavélicas políticas, né, que utilizam o povo, que utilizam as classes trabalhadoras para atingir os objetivos deles. Mas e daí, e se for? Caminhoneiro, todo mundo sabe, quem que não conhece um caminhoneiro? É pai de família, depende daquele trabalho para sustentar a esposa, os filhos, a escola, o alimento, a moradia. Eles viajam, a cada viagem é um risco da esposa nunca mais encontrar com o marido. É o risco de sofrer um acidente nessas estradas perigosas, sem segurança alguma. É arriscado ser assassinado por roubo de carga. Todo mundo conhece essa realidade, não é? Mas eles estão lá, legitimamente, nos representando, mas se a gente não se unir com eles, não dar um apoio para eles, abrir a internet, em vez de deixar a internet da sua casa fechada, deixa de acesso livre para eles terem acesso para comunicar com a família deles, para eles conversarem uns com os outros, saber rapidamente das notícias, o que tem que fazer, né? Graças, né, à rede social que eles conseguem se fortalecer e contactar uns aos outros e agir com estratégia, porque imagina se não tivesse a rede social hoje, não teria essa grandiosa e histórica manifestação dos caminhoneiros que está acontecendo agora. É graças à rede social. E também se não fosse o envolvimento também das pessoas nas redes sociais apoiando a manifestação, não se deixando ludibriar pela falsa mídia, falsa televisão, falsa notícia, falso jornalismo, então, eles talvez já teriam recuado, tirado os caminhões deles e ido para casa, aceitado lá apenas a redução de 20 centavos do valor do diesel. Então, gente, olha, não importa. Deus, olha só, tá doendo no bolso do empresário? Tá, mas olha que presente que Deus está nos dando. Finalmente tá doendo no bolso de quem tem poder, né? Mas quem tá mostrando poder mesmo é o povo. O povo, através dos caminhoneiros, é que está revelando o poder. E o governo tem muito medo disso, né? Tem medo do povo se expressar.
Porque, na verdade, o governo é subalterno ao povo, deveria ser, né? O governo é representação do povo. O povo é que possui o poder. Só que enquanto as pessoas, a maioria, não entende isso, vai se submetendo a tudo que o governo faz, né? Submetendo a aumentos, submetendo a penalização, submetendo a impostos exorbitantes, etc, etc, pedágios, etc, tanta coisa, tanto arrecadação para eles, né? E aí quando vai fazer uma obra para a cidade, para o estado, né, seja para onde for, eles embolsam, né? Aquela novela que todo mundo tá cansado de saber, né? Embolsam parte do valor e aí faz uma obra mal feita, com empreiteira né, corrompida pelo governo, né? Todo mundo ganhando, embolsando, tudo corrompido, o povo corrompido, o governo corrompido. A gente tá assistindo nada mais, nada menos, né? A colheita dos atos, né? Daqueles, da maioria, que ainda pactuam com egoísmo, pactuam com a falta de moral, né? Falta de moral, essa que é a verdade mesmo. A gente tem que falar a verdade, né? E liberdade só vem com a conquista da moralização. Cada um se moralizar, parar de pactuar com o errado, parar de pactuar com a corrupção, com o jeitinho, com a mentira, com a enganação, de querer sempre levar vantagem em tudo. Porque enquanto isso acontece, a gente vai assistindo tudo que está acontecendo aí. Bom, às vezes eu falo, né, nas minhas postagens sobre que eu apoio essa manifestação toda que está acontecendo, toda essa revolução social que está acontecendo. Eu apoio, às vezes eu falo guerra, essa guerra, porque é uma guerra inteligente, é uma guerra civil, né? E a guerra civil, ela não pode ficar só no aspecto de sofrer as consequências da omissão. Agora, quando a guerra começa a ganhar capítulos que fala do povo reagindo, do povo não querendo se submeter, mas se revolucionando, querendo fazer alguma coisa, querendo dar o basta, querendo mudar a realidade, aí eu tô junto. Aí eu me alio mesmo. Mas enquanto fica só naquela do vitimismo, coitadinho de mim, porque o governo tem que dar a bolsa, porque isso, eu tô fora. Porque o governo, enquanto há pessoas que acham que precisa que haja, que existam, que eles existam, eles sempre vão usar o povo. Vão sempre se aproveitar dessa ilusão de dependência do povo em relação ao governo para se manter no poder. Enquanto que todos aqueles que se descobrem pessoas potenciais, pessoas criativas, começa às vezes como um vendedor de hot dog na praia e se transforma num grande empresário, num milionário empresário. Tudo depende de cada um. Pessoas que não dependeram do governo, são pessoas que começaram do zero e foram crescendo ao longo das décadas da vida e se tornam uma pessoa livre, independente financeiramente, uma pessoa limpa, correta, íntegra. Então, quando eu falo que eu sou a favor da revolução, da guerra, é essa guerra que eu me refiro. Não tem que haver necessariamente uma guerra sangrenta, embora em alguns casos, como recentemente os Estados Unidos teve que atacar pontos específicos da Síria para afetar onde estavam guardadas as armas químicas que a Síria, segundo o governo ditador de lá, estava utilizando para deter a população, né? Conter a população através de armas químicas. Então, vendo tantas crianças sendo mortas, tantos cidadãos inocentes sirianos sendo mortos, Estados Unidos e outros países tiveram que intervir lá para conter essa insanidade daquele ditador. Bom, isso é outra história, uma longa outra história. Mas eu estou aqui para falar do meu apoio dos caminhoneiros, meu apoio para com eles e incentivar, encorajar as pessoas a apoiar também de várias formas que forem possíveis.
Eu tenho assistido tantas pessoas maravilhosas, são médicos, são advogados, são pessoas mesmo assim que destituídas, eu acredito, de interesses escusos, interesses egoístas, interesses particulares, estão lá ajudando essas pessoas, estão lá levando mantimento, levando atenção médica. São pessoas também de diferentes religiões, também estão lá ajudando. Pessoas do povo vai para lá também ajudar. Que magnífico isso. Essa união é que faz a coisa ganhar muito mais força, e o governo vem temendo isso, né? Tanto que acionou ontem, né, o presidente, as forças. Que forças são essas? Primeiro, colocou a presença lá de tropas. Hoje, anunciou a cobrança de R$100 mil das empresas transportadoras que não recolherem os caminhões que estão parados e não colocar em ativa para continuar transportando, né? Então, por aí colocou também, né, algumas pessoas estratégicas lá do Exército para articular com os líderes, né, do movimento de paralisação, como se estivesse lidando com um sequestrador, né, como a gente pôde ler na mídia, né? Eles estão lá para negociar com os líderes do movimento, como se estivesse lidando com um sequestro, conversando com os líderes do sequestro. Ó, vamos parar com isso aqui, volta a trabalhar, aceita aí o acordo que o governo fez, vai para casa, né? A turma do deixa disso, estão lá para articular isso, o término da movimentação. Mas ainda bem que os petroleiros estão se somando a essa paralisação, ainda bem que o povo também está se somando a essa paralisação, ainda bem que está doendo no bolso dos grandes empresários, porque ninguém aguenta mais, né? Está todo mundo sendo afetado. Então vamos aproveitar tudo isso, essa grande oportunidade, abençoada oportunidade, e vamos nos unir mesmo, sem medo. Ah, mas vai faltar o combustível, não vou poder ir de carro. E que se dane! Isso não é nada perante a continuidade dessa realidade política, administrativa, de saúde, de educação, de segurança que o país tem vivido. Será que a sua vidinha egoísta, o não poder ir de carro em tal lugar porque não tem mais combustível, isso é mais importante do que o interesse da coletividade, o interesse do brasileiro? Gente, eu olho os caminhoneiros, eu vejo ali o meu pai. Eu tive muito contato com caminhoneiro na minha infância, na minha adolescência, eram os clientes do meu pai. E quando eu vejo um senhor de idade ali se manifestando, eu vejo como se fosse um pai para mim. Uma pessoa já de idade, que arrisca a vida a cada frete, que tem que deixar a família, que às vezes dorme mal em qualquer lugar, que enfrenta estradas horríveis em péssimas condições de conservação, que paga pedágio caro, que ganha mal, que são ferroadas em impostos cada vez mais altos, que tem que pagar combustível cada vez mais caros. Isso é injusto. Mas é essa classe aí que pode, às vezes, dar a grande guinada dos rumos que o Brasil tem levado ao longo dessas últimas décadas. Mas a corda pode arrebentar pro lado deles se a gente deixar eles sozinhos, se a gente não se somar com eles e não participar. E toda forma de contribuição é válida, toda forma. A começar da conscientização, porque o que há de pessoas sentadas na cadeirinha de frente do celular, de frente do computador, reclamando que tá passando fome porque está faltando o alimento no supermercado, porque não pode dirigir o carro porque não tem combustível. São pessoas egoístas, são pessoas traidoras, são Judas, são pessoas que não amam o país, só estão pensando no seu comodismo, na sua zona de conforto. E para ajudar, não precisa estar presente exatamente, não. Pelo menos tem que ter a dignidade de se informar mais, de ler mais de todos os lados. Ler todos os lados. Você tem que ler A, B, C, D, até o Z, se for possível, para você tirar suas próprias conclusões. Porque é inadmissível que, diante de tudo que já aconteceu até hoje, as pessoas tenham conceitos inflexíveis, crenças, e queiram avaliar cada fato como se fosse tudo igual, e não apoiam, criticam,
Um absurdo, a fonte, um poço de egoísmo muito grande. E então, que Brasil que você quer? Será que tudo que já aconteceu até agora não foi o bastante? Por que não aproveitar essa paralisação para colocar interesses de outras classes trabalhadoras, interesses dos professores, interesses dos profissionais da área da saúde que tanto sofrem com o descaso governamental que não repassa o dinheiro da arrecadação pública para os locais de atendimento público de saúde para atender a população? Tá todo mundo quebrado, arrebentado. E se não reagir, vai ficando cada vez pior, cada vez mais impostos, tal, etc. Para você já não é o suficiente o quanto mais você ainda está esperando que aconteça de ruim para você se somar, para você reagir também, para você fazer a sua revolução, revolucionar, se somar com os protestantes, se somar com as manifestações. Eu sempre manifestei, desde quando eu comecei a me entender por gente, comecei a entrei para a universidade, já no primeiro ano eu já participava de manifestações. Ia para Brasília, viajava, ia de ônibus, não era ônibus confortável não, ia todo mundo junto, todos os universitários iam junto protestar contra tanto da pseudo-esquerda e pseudo-direita, porque no Brasil não existe esse negócio, é tudo esquerda, é tudo comunismo, é tudo visão socialista, é tudo conduta, atitude comunista. Não tem essa assim, porque o partido tal, o partido B, é tudo igual. Se for FHC, se for Lula, se for Dilma, se for quem vai entrar aí na atual situação, é tudo igual, tudo igual. Eleição não vai resolver nada, eu não defendo eleição alguma. Para mim tinha que boicotar mesmo as eleições, a maioria, né? Mas para segurar isso tem que ter informação, para você bancar isso tem que ter informação, porque senão na hora que a coisa tá difícil mesmo, aí a pessoa age como traidora, né? Ela abandona o navio e vai se segurar nas tetas do governo, querendo que o governo as protejam, que é tudo que o governo sempre cria na mentalidade da população. Ela incute na mentalidade da população que a população precisa depender do governo, que a população tem medo de viver diante do caos, da insegurança pública, da falta de saúde, da falta de educação. Então, hoje a sociedade está completamente entregue ao governo. Ela desacreditou, ela perdeu de vista que ela tem o poder de ter uma sociedade saudável. Mas está tudo corrompido, tudo dominado, gerações após gerações. Eles foram quebrando tudo isso, destruindo tudo. Destruindo a mentalidade das pessoas, destruindo a educação, o que é ensinado nas escolas, o que é ensinado nas universidades, vem sendo destruído. Né? Então hoje acontece uma manifestação valorosa que está acontecendo agora, as pessoas estão perdidas. Elas leem uma coisa, levam aquilo ao pé da letra e não procuram investigar, acabam cometendo injustiça, acaba deixando de agir como um verdadeiro cidadão brasileiro que ama o próprio país. Gente, não é fácil não, né? Não tá fácil. Tá chegando num ponto assim que a confusão tá muito grande. As pessoas não sabem mais em quem acreditar, né? Porque vai perdendo, né, a capacidade de discernimento, né? O que é certo, o que é errado. Quando eu olho para um trabalhador caminhoneiro lá, nesses 6 dias de paralisação, protestando, poxa vida, eu tenho sensibilidade o suficiente, eu ainda tenho humanidade suficiente para perceber que ali é um pai de família, ali é uma pessoa idônea, uma pessoa íntegra, que está lutando pelos seus direitos, que está manifestando, que teve a coragem de manifestar. Houve uma manifestação recentemente deles, agora está tendo outra, com impacto muito maior, sem precedentes na história. E há pessoas ainda procurando, né, manchar a legitimidade da manifestação, acusando que por trás da manifestação, da paralisação, há interesses de outras pessoas, políticos ou empresários. E daí?
Ótimo, bom para nós, bom para o povo, bom para todas as classes trabalhadoras, bom para todo mundo, bom para a nação. Quem sabe é dessa vez que a gente consegue tirar esse país do fundo do buraco. A gente não pode perder nossa capacidade de compaixão, não. Olha para esses trabalhadores, eles são humanos, são pessoas que estão sofrendo, como muitas outras classes trabalhadoras diferentes dos caminhoneiros. Principalmente, né, professores, área da saúde. Poxa vida, como esse pessoal sofre. Como esse pessoal tem sofrido as consequências, né, da má administração, da omissão. Porque não é só governo, né? Povo também omisso colabora, pactua para que os ratos tomem conta. Então, né, a gente teve, né, o pronunciamento do presidente que substituiu a presidenta eleita, o vice, né, assumiu a presidência e pegou o país mais arrebentado do que nunca e, claro, né, continua atendendo só os interesses deles, né. Olha, eu vou falar uma coisa aqui que vocês não vão gostar muito, mas vai procurar estudar, não precisa falar, me rebater pra mim, porque eu não sou ninguém. Não precisa preocupar com a minha pessoa. Pega a informação, estuda, vai pesquisar. Petrobras. De quem é a Petrobras? Os políticos, principalmente nas vésperas das eleições, falam que é do povo, mas não é do povo coisa nenhuma. Ah, é bem estatal, é bem da nação. Não é. É uma máquina de fazer dinheiro, de fazer muito dinheiro para os políticos. Porque são eles que negociam tudo, são eles que têm acesso exclusivo a tudo, são eles que têm acesso a tudo, ao lucro e tudo mais. Então nunca foi do povo, não é do povo. Tinha mais é que privatizar. Porque a carestia dos combustíveis acontece justamente porque não há competição dentro do país. Se houvesse competição de empresas que tomam conta do petróleo, então haveria preços bons dos combustíveis. Não há preços bons porque não há concorrência. A Petrobras aí toma conta de tudo. Bom, pesquisa, tá bom? Não precisa entrar em contradição comigo, não. Pesquisa que você vai chegar às suas próprias conclusões. Então é isso, gente. Eu faço um apelo, né, para quem não entende a legitimidade da manifestação dos caminhoneiros, que procure se informar melhor, porque essa ideia de ficar indo contra, criticando, reclamando da falta que está acontecendo devido à paralisação dos transportes no país, isso daí é agir como Judas mesmo, é agir como o traidor da pátria, traidor dos nossos conterrâneos, dos nossos irmãos brasileiros. Então é necessário procurar entender mais, ou então mudar de país, né? Se não consegue entender, não consegue ter ideias criativas e encabeçar, né? Porque não adianta ficar falando mal de uma manifestação se você não é capaz de liderar e encabeçar uma manifestação igual ou melhor. Então vamos ficar calados, então. Se a gente não consegue fazer algo igual ou melhor, vamos fechar nossa boca. E aí, se tiver um pouco de bondade no coração, vamos nos unir forças. Sozinhos, logo a paralisação acaba. E, muito provavelmente, se muita gente do povo não estivesse apoiando a paralisação, talvez eles já tivessem encerrado a paralisação. Às vezes eles estão continuando, porque está tendo apoio da população. E aí, né, o governo reúne com meia dúzia de pessoas, fala que houve um acordo, né, para enganar a população que acredita na mídia, que a mídia é sustentada pelo governo, jornalismo, artistas, a maioria deles são corrompidos, são pessoas corrompidas, são pessoas que trabalham para o governo. E são raros artistas que falam a verdade, que pactuam com a verdade. E quando fala a verdade, sempre tem algum interesse errado por trás, está utilizando para interesses egoístas, interesses particulares, né? Mas a gente tem que ter discernimento, a gente tem que fazer o quê? A gente está andando em plena treva, em pleno umbral. Você não tem jeito de caminhar se você não pisar na lama.
Você tem que conversar com o César Maia da vida, igual ontem eles tiveram, os líderes lá da manifestação, da mobilização, eles se reuniram com o César Maia, né? Quem que é esse cara? Vai puxar a ficha desse cara é mais suja do que galinheiro, né? Pau de galinheiro. Então, mas o cara, né, um representante lá de dentro, né, do Congresso, representante do povo, né? Aí até na terça-feira eles vão ver ainda se consegue ter uma saída, uma negociação melhor para os caminhoneiros. Mas, gente, a gente tinha que aproveitar essa maravilhosa oportunidade da paralisação, se somar mesmo e ó, que eleição que nada, paralisa esse país, tem que parar tudo. Tem que parar se quiser que haja mudança, se você acha que já o basta, já foi suficiente para você, entra junto nessa manifestação, compartilha as boas informações. Eu tenho escrito bastante, as pessoas não compartilham. O número de pessoas que compartilham são bem poucas mesmo. Porque todo mundo fica no medo, né? Fica na competição entre o próprio povo, fica, sei lá, né? Uma postura egoísta, uma postura traidora. Isso é vergonhoso. Principalmente quando eu leio pessoas reclamando que foi no posto e não encontrou gasolina. Isso para mim é uma vergonha muito grande. A pessoa reclamar uma coisa dessa. A pessoa só tá pensando nela, não tá pensando que tem milhares de pais de família paralisados, perdendo dinheiro, perdendo o tempo deles, nos representando. Deixando de ganhar dinheiro, perdendo dinheiro, dando a cara lá para bater lá no relento, noite e dia. Não são meros MST falsamente acampados esperando ganhar dinheiro de graça do governo, não. É uma classe que trabalha. Classe de gente que trabalha. Olha para a cara daqueles caminhoneiros, são gente que trabalha, gente. Não é vagabundo, não. Não é MST, não, gente. Querendo ganhar dinheiro, querendo ganhar terra de graça do governo. Vamos falar sério. Ah, o povo tá com fome, o povo tá sem remédio por causa da paralisação. O povo enfraquecido, como que vai combater esse governo? Ah, gente, pelo amor de Deus. Tem que ler história da humanidade para entender como que as grandes nações se libertaram das mãos dos ditadores. Que é desse jeito mesmo que se liberta. Às vezes tem que ter revolução social, é por aí mesmo. Por isso que muitas pessoas agora estão participando, estão incentivando a manifestação. Porque é por aí que acontece mesmo. Agora, atuações isoladas não têm impacto. Não dói para todo mundo. Enquanto não doer para todo mundo, a coisa não vira. Enquanto estiver doendo só para o pobre, não vira nada, como aconteceu até agora. Mas agora que começa a doer para outras classes também, por isso que a gente está tendo aí, a gente está diante de uma manifestação histórica. E é isso mesmo, né? A gente teve o pronunciamento falso do governo, como era de se esperar, né? Tudo que vem do governo é falso, tudo que vem da imprensa é falso. Né? Só mentira, né? Todas as colocações dele, né? Para justificar a colocação das forças para reprimir a paralisação dos caminhoneiros, né? Sempre foi assim, gente. Só nunca percebeu quem não quis. O Valdric falou: remédios, oxigênio, ração, carga viva, tá passando. Tá acontecendo. As coisas estão. Não é assim como as pessoas só vê pela televisão e vai acreditando na mídia. Ah, porque. E daí, se chegar ao ponto deles ficarem paralisados 60 dias e começar a comprometer mesmo, de não haver mais condição de avião decolar, aterrissar no país, de realmente faltar comida no supermercado, começa a fazer estoque de água, começa a se precaver,
Porque quando o Brasil entrar em estado de sítio, quando chegar nessa condição, se for agora ou se for mais para frente, você está um pouco mais preparado. Mas ficar reclamando, defendendo só o sua vidinha, o seu mundinho, ah, gente, pelo amor de Deus. Traição é essa? E eu tava pensando, né, toda essa história que tá acontecendo nesse momento, né, com dessa paralisação e das outras anteriores que aconteceram, é como um carro velho, né, quase incapaz de funcionar mais. Os eletricistas, os mecânicos estão ali tentando reavivar, fazer com que o carro pegue no tranco e o carro, né, tá tentando pegar no tranco, reavivar para ver se vai para frente e não vai. Aí acontece uma manifestação dessa e a coisa quase podia pegar no tranco, ainda não pega, né? E se os caminhoneiros não ficarem lá fortes, guerreiros, soldados verdadeiros da pátria, firmes, se submeter ao preço do valor, ao preço do valor do diesel, submeter ao aumento das taxas, continuaremos, né, assistindo mais caos, mais problemas. Aí sim que a coisa vai ficando cada vez pior, né? Como a gente acabou de assistir na Venezuela, né? Na hora da crise mesmo, na hora do aperto, do arroxo, muitos dos venezuelanos traíram a pátria, foram covardes, foram Judas mesmo, e preferiu apoiar o governo. E aí lá, como, né, possui urnas eletrônicas, essa coisa toda, mesmo que não haja urnas eletrônicas, a eleição é fraudável de todas as formas. Na época que não tinha urnas eletrônicas no Brasil, tinha fraude, a gente sempre tinha notícia de fraude. E não é eleição que vai mudar a realidade. Não é eleição mesmo. Isso daí já era para o brasileiro ter entendido. Poxa vida, quantas vezes a gente assistiu isso? Eleição após eleição. Pode ser o partido que for, pode ser o político que for. A pessoa, às vezes, pode ser até gente boa, o candidato. Ter um passado ficha limpa. Porque eu nunca encontrei candidato ficha limpa nenhum. Nunca encontrei. Você já encontrou? Vota nesse cara, então. Mas pela lei tinha que ter ficha limpa. Mas ninguém tem ficha limpa. E aí entra, assume um governo todo corrompido, um congresso corrompido, todo mundo podre. Tudo podre, todo o sistema, as leis criadas para burlar tudo, para achar o jeitinho e tal. Como que vai haver um bom governo dessa forma? Tem que começar do zero, recomeçar tudo do zero, reescrever toda a história, reescrever as leis, reavaliar tudo. Tudo isso tem que ser feito por pessoas competentes das áreas corretas e não parente de político. Nepotismo, gente lá incompetente assumindo cargos, pessoas desqualificadas para assumir cargos de seriedade, porque isso é formar quadrilha dentro, né, do meio público e extorquirem e corromperem mais e tomar mais dinheiro público, dinheiro que podia estar sendo bem encaminhado para o povo. É isso, gente. O governo, ele é coadjuvante, mas ele está sendo tratado pelo próprio povo como se fosse o protagonista dessa história. É o povo que é o protagonista. O governo é só coadjuvante. O governo tinha que representar o povo e não fazer o que eles querem. Não é? Só que se a gente não se envolver, não aproveitar essa oportunidade de ouro aí, dessa manifestação, para a gente para! Não vai trabalhar não. Para tudo. Não tem combustível? Não vá. Não tem como pegar o ônibus, não tem como pôr a criança para ir para a escola, tá tudo paralisado. Vamos entrar todo mundo junto nessa paralisação e para o Brasil, para mesmo. Tem que parar. É melhor a gente assumir as consequências
dessa atitude agora do que a gente adiar. Quanto mais a gente adiar, pior. E é claro que não vai ser só com essa revolução que está acontecendo nesse momento que as coisas vão mudar. Vai precisar de muitas similares e mais fortes e mais impactantes do que essa, porque essa daí é só mais uma, né? Mas vamos considerar que essa é inédita. O impacto dessa paralisação ela é inédita. Ela é sem igual na história, sem precedentes. Mas a gente não pode agir como imediatistas, como débeis mentais, querendo que as coisas tenham solução apenas num ato. Tudo é um longo processo. Um país, toda uma história, toda uma cultura não vai mudar por causa de um único ato revolucionário. Precisa haver várias revoluções, ou diferentes classes fazerem as suas manifestações. E falando em manifestação em Copacabana, no Rio de Janeiro, parece que amanhã, domingo, vai haver um show lá, o circo, né? E aí, pelos artistas e cantores que vão participar do evento, nada mais é do que mais outro evento do PT, do governo vigente. Não que eu seja defensora da direita, eu não sou defensora de partido nenhum, de político algum, nunca fui, nunca votei em ninguém. Eu sempre anulei meu voto. E agora eu justifico meu voto. Eu sou uma eleitora ativa. Eu não sou uma eleitora inativa. Eu sou brasileira, eu tenho cidadania brasileira, eu voto, meu voto é ativo. Só que eu não voto, eu justifico meu voto, eu não perco meu tempo. Votar em quem tem ficha suja, votar num porque não tem quem votar, ninguém vale nada, tá todo mundo podre. Ficha suja, toda estrutura detonada, corrompida, eu não vou votar em ninguém. E era assim que as pessoas tinham que agir também. Ah, mas blá blá blá, se não votar, vai assumir. Não tinha que. Todo mundo boicotar a eleição. Não vota. Revolução. Tinha que focar a energia na revolução, nas manifestações, focar a energia nisso. Ah, acredita na intervenção militar? Então lute por isso. Lute por isso. Já tem muitos militares que, independente de haver intervenção militar ou não, eles já estão ajudando em escolas, ajudam em um local e outro, fazem a parte deles. Ensina sobre disciplina, ensina sobre a moral. Mas a gente não precisa ficar esperando haver alguma coisa externa para a gente mudar a nossa realidade, não. A gente pode fazer por nós mesmos. Todo poder emana do povo. E o governo, ele teme quando o povo se manifesta, quando o povo se mobiliza. Eles medram por isso. E graças a Deus, né, mais do que nunca o povo tem enojado o político, tem repelido essa manifestação atual, por exemplo. Eles têm repelido qualquer representante de CUT, de sindicato, de associação. Não são essas classes que estão representando essa paralisação. Isso daí já é glorioso. Você vê que a coisa está cada vez mais e mais legítima, mais e mais limpa. O povo está dando basta. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Bom, daqui a pouco vou ler o que vocês comentaram. Vou só terminar aqui o que mais que eu gostaria de compartilhar. Eu já falei tudo o que eu queria comentar e principalmente deixar a minha palavra de encorajamento para que todo mundo se some. Todo mundo tem que somar mesmo, revolucionar, fazer essa guerra social, não ficar só vivenciando o lado ruim da guerra, que é sofrer os impactos do que os ratos, do que os políticos fazem, mas sair da omissão enquanto povo para mudar a realidade. Se a gente não fizer nada, não vai mudar nada, né? E eu sou brasileira, sou eleitora ativa, eu não preciso estar residente aí no Brasil para ter o direito de falar a verdade. Eu não preciso estar aí, eu não sou política, eu não sou líder nenhuma, eu sou uma pessoa do povo como outra qualquer, entendeu? Então não vem me dar sermão a esse respeito não, porque tá perdendo tempo.
O meu recado que eu posso fazer, eu faço o ano inteiro. Eu não estou fazendo só agora, não. O ano inteiro eu trabalho de graça. Ninguém paga meu trabalho, não. Ninguém paga para eu falar. Ninguém paga para eu fazer meus vídeos. Ninguém patrocina os meus vídeos. E eu ajudo as pessoas a se despertarem interiormente. E nesse momento nós estamos falando de conjuntura externa, realidade, cenário externo, que nada mais é do que a consequência dos nossos atos. Nada mais é do que a reação das nossas atitudes, da nossa omissão, do nosso negativismo, do nosso egoísmo, nada mais do que isso. Eu já venho fazendo a minha parte já tem muito tempo. Eu durmo, ponho minha cabeça no travesseiro com a consciência tranquila, tá? Eu faço a minha parte, já venho fazendo a minha parte há muitos anos, eu não preciso estar presente no país para ter a hombridade de cumprir como meu papel de brasileira, porque eu amo o Brasil, eu amo essa pátria, eu tenho orgulho de ter nascido no Brasil e eu sempre estarei lutando pelo nosso país. Eu trabalho pelos brasileiros, sempre trabalhei e continuarei trabalhando. O fato de eu morar no exterior não torna ilegal eu continuar lutando pelos brasileiros. O Cláudio falou: concordo plenamente, muito legal você falar sua opinião. Temos que lutar, mas acho que deveriam se continuar a greve, repassar algumas coisas para os hospitais. Sim, estão repassando, né, Cláudio? A gente tem acompanhado na imprensa que o trânsito desse tipo especial de mercadoria está circulando, né? Mas estão de parabéns por terem coragem. Vamos mudar nosso país. Mostra que o povo também pode se manifestar. É isso mesmo. Se todo mundo desse a cara para falar igual a gente está fazendo, não só por escrito, mas por vídeo, todo mundo, né, ajudar a comunidade onde mora, levar o esclarecimento, em vez de ficar defendendo seus interessezinhos egoístas, mas de defender, olhar para o todo, vamos, né? Poxa, pelo menos alguma vez na vida, parar de ficar defendendo só a sua vidinha. Isso é mediocridade, é muito egoísmo. A gente tem que olhar, tem que ter um pouco de Deus na vida, né? Porque tá tudo bagunçado desse jeito, porque povo e governo, porque governo nada mais é do que povo, né? Governo é do povo. Então tudo isso que tá acontecendo é falta de Deus. Falta de Deus, falta de moral, falta de uma conduta exemplar em tudo que faz, né? Que se todo mundo tivesse agindo corretamente, a gente não estaria vivendo essa realidade, não é mesmo? As nações que procuram ter uma postura, né, moralizada e que tem Deus, que tem uma visão cristã realmente, não uma visão pseudo-religiosa, demagógica, como a gente vê dos políticos, né? Vai lá, faz um casamento na igreja evangélica só para ter o apoio dos evangélicos. Aí depois inventa alguma coisa lá junto com a comunidade dos católicos. Aí sim vai, só para fazer, agariar votos, né? Maria Helena Campos Monteiro comentou: oi, querido, um grande abraço para você, viu? Ela disse assim: sem povo não existe nação, é o povo que tem poder, só precisa fazer acontecer, assim como a coragem dessa classe trabalhadora. É isso mesmo, Maria Helena, tô contigo, é isso mesmo que eu penso também. Exatamente isso que eu penso, que eu acredito e eu ajo como tal. Eu não só falo, mas eu ajo como tal. Eu nunca desisti do ser humano, eu nunca desisti dos brasileiros. O Valdrick comentou: melhor sofrer 2 semanas do que pro resto da vida por esses ladrões ficarmos escravos desses bandidos. Totalmente de acordo. É isso mesmo. Pode ser, os caminhoneiros, eles são tão homens de verdade, tão, né, homens mesmo, com H, que eles não estão lá defendendo apenas os interesses deles, não. Muitos já estão falando que se precisar ficar lá 60 dias, eles vão ficar. Se às vezes encerrar a paralisação, eles voltam depois e voltam com força maior ainda, porque da vez anterior, em relação a essa atual, é muito mais forte. E eles são tão do povo e eles já estão tão desgastados, tão irados com essa realidade, que se precisar dar a vida,
de lutar mesmo como um verdadeiro soldado guerreiro pelo país, eles são capazes. Eu vejo isso neles. Deixa eu ver aqui mais. A Maria Helena comentou uma outra coisa. Ela disse assim: essa sua fala vem sacudir muita gente que ainda insiste em se contentar com o que tem, com o que recebe. Parabéns, Crisane, mais uma vez por essa contribuição sem preço. É isso mesmo. E eu falo pelas pessoas como você, Maria Helena, que tem mentalidade aberta, que tem ainda bondade no coração, que não são pessoas... Todas as pessoas são egoístas, mas não são extremamente egoístas. E que ainda consegue ter compaixão no coração, de olhar para o outro, de se incomodar com a dor do outro, que são capazes de tirar do prato para dar no prato do outro, para compartilhar para o outro, que são capazes de aguentar um problema caladinho, de aguentar um sofrimento, uma falta dentro de casa, mas para ver que tem uma dor maior lá fora, consegue enxergar que a dorzinha que tem dentro da nossa vidinha é muito pequena em comparação à dor lá fora das pessoas. Então, se as pessoas se tornarem tiranas a esse ponto de julgarem que a dor lá fora é menor do que os seus próprios probleminhas momentâneos, então nada mais é do que traidores, do que pessoas que invejam estar na posição dos tiranos. Só isso, eles só criticam, mas no fundo, eles gostariam de estar na posição dos tiranos, dos ditadores, desses falsos líderes. E é isso mesmo. Oi, Heloísa, querida, um beijo para você também. Muita saudade de você. Ela comenta: obrigado pelo apelo e pela conscientização de todos, porque o momento é esse. É isso mesmo, o momento é esse. Esse é o momento. Boa tarde, Marilene, querida. Deixa eu ver se tem mais gente que comentou. Gente, eu sou do povo. Eu não sou política alguma, nunca fui, não sou partidária de nada, sou contra tudo isso aí, sabe? E compartilhe, tá? Não sou artista, não sou política, eu não sou ninguém. Mas justamente por não ser ninguém, mas por simplesmente pactuar com a verdade, eu tenho a hombridade de pedir que você compartilhe esse vídeo, essa live, para as pessoas. Porque às vezes você pode assistir um artista fazendo um apelo e achar, não, é o artista que está pedindo. Não, é uma mulher aqui, ó, que está pedindo. É uma cidadã brasileira, uma eleitora ativa que está pedindo. Eu tô com vocês que estão apoiando os caminhoneiros. Eu estou com os caminhoneiros. Nesse momento, nós somos todos caminhoneiros. Todos somos. E se a gente não se envolver com o que está acontecendo à volta, ficar nessa omissão, nesse egoísmo de que nada dá certo, acreditando em pessimismo, aí não vai mudar mesmo. Cada um tem que se envolver. Deixar na mão deles, enquanto a gente já deixou a vida inteira, foi deixado tudo na mão deles a vida inteira. Então eles estão roubando. Claro, você deixou tudo na mão deles a vida inteira. Então, para que as coisas mudem, a gente tem que se envolver, né? Muita paz para vocês, abençoado final de semana. Vamos procurar ler o máximo possível, ouvir opiniões diferentes para a gente ter uma opinião melhor da realidade. A gente ficar julgando baseado na nossa vidinha limitada, a gente vai chegar a conclusões erradas, equivocadas. A gente tem que ter a humildade de ouvir opiniões diferentes, tá? Tem que ouvir os mais variados tipos para você chegar a conclusões verdadeiras. Muita paz para vocês. A Marilene falou que a luz possa sempre te alcançar, Crisane, e alcançar a nós todos. Faço minha as suas palavras, que Deus nos proteja, que Deus nos guie e que tudo que está acontecendo é realmente o melhor que podia estar acontecendo. É isso mesmo. Tem que acontecer tudo isso. Tudo é válido, tudo é positivo, são dádivas, são presentes de Deus.
Não jogue fora o presente que Deus está dando nesse momento para a nação brasileira. Se envolva com a manifestação, com a paralisação, seja na sua família, indo até lá, onde eles estão, porque eles estão em toda parte, né? Caminhoneiro por toda parte, em todos os estados. Ajude nas redes sociais, compartilhe o que é verdade, não fique silencioso, não fique omisso. Não critique. Se não for para ajudar, não critique. Isso não é pactuar com o bem, isso não é pactuar com a verdade, com o avanço, com o progresso. Muita paz para todo mundo. Obrigada por ter participado.